Olá, Cláudio, tudo bem? Tudo ótimo, Nicole. Bom estar aqui de novo. Legal, pessoal, bem-vindos aí a mais um Polo Talk. Estou hoje novamente aqui com o Cláudio Andrade, nosso sócio fundador e gestor dos fundos do Fundo Macro e também dos fundos de ação aí da Polo Capital. A gente fazer um retrospecto, né, desse primeiro trimestre. O Polo Macro acabou tendo um desempenho bastante positivo, né, nesse período conturbado que a gente teve aí ao longo do ano, né? A gente teve início de vacinação no Brasil, teve toda a segunda onda, né, com o aumento do número de casos de Covid, também teve movimento de alta de Selic, teve aí decisão de STF que torna Lula elegível, ou seja, um monte de novidade, um aumento da volatilidade, é claro, e ainda assim o fundo conseguiu entregar um resultado bastante positivo. Quais foram aí os principais drivers desse desempenho no trimestre? Olha, eu acho que a gente teve dois grandes blocos que contribuíram. Um na parte de ações. Eu acho que talvez o principal destaque tenha sido o desempenho nosso, aquela nossa cesta de bancos europeus, que é um trade que é bastante posicionado para aquele fator de value, né? E então, à medida que os juros foram abrindo no mundo inteiro, com essa tendência da retomada, mesmo com todo o barulho que teve com a Europa, alta de infecções e tudo mais, esse trade performou super bem, né? Então, parece que as taxas de inadimplência estão vindo em patamares muito menores do que se imaginava, e agora a gente já está tendo as economias todas caminhando com a vacinação para uma retomada substancial. Então, a gente ainda teve também aquela nossa carteira de pós-Covid, né, da retomada do pós-Covid, ela teve também um bom desempenho, e a gente tinha uma outra alocação aí, que era dentro de Chile, que também teve um bom desempenho pelo mesmo fator, né, porque o Chile ele foi muito na frente nesse semana de vacinação, mesmo tendo depois tido um repique, da mesma forma como a gente está vendo alguns indicadores de que está tendo repique nos Estados Unidos também. Toda essa parte de temas de companhias que provavelmente devem melhorar seus resultados com a reabertura da economia, foram muito bem. Então, eu diria que isso aí tudo tem esse tronco comum. E o outro grande pacote de coisas que andaram bem foi as nossas posições tomadas em juros, né? Só recapitulando, a gente tem uma posição aplicada em Brasil, tem uma posição aplicada em México também, mas a gente tinha tomado juro quase no mundo inteiro. Então, a gente tinha uma posição relevante tomada em Colômbia, em Chile, em África do Sul, e nos países desenvolvidos. O que aconteceu nesse trimestre, que a gente teve, na forma como essa abertura aconteceu no Brasil, até um grande grau, talvez a gente possa correlacionar ela com todo o barulho político que aconteceu nesse trimestre, tanto na parte política quanto na parte econômica. Acho que o pano de fundo disso tudo foi uma abertura de juros grande no mundo e muito empurrada por esse tema da reabertura e de, eventualmente, a gente ter inflação de novo andando no mundo. Então, a gente teve, tanto no Chile, que eu acho que aí tem um tema até mais específico lá, mas que é o negócio da nova Constituição, mas a gente teve na Colômbia também por conta de desafios fiscais, e na África do Sul, inclusive na Europa, no leste da Europa, né, onde a gente também tinha uma posição tomada, e essas posições na Europa, na Europa do Leste, a gente zerou. A gente basicamente tinha tomado em República Tcheca e em Polônia, isso aí a gente saiu plenamente dessas posições. Legal. E do lado das contribuições negativas, né, eu acho que você já acabou entrando um pouquinho nas posições que a gente tem aplicadas aí na curva de juros brasileira e mexicana. Foram os principais detratores, né? Eu acho que até no México a gente até foi muito feliz, a gente, na verdade, eu diria quase que atirou no que viu, acertou no que não viu, né? Porque no México, quando teve aquele encaminhamento lá para um novo corte de juros no final do ano passado, começo desse ano, a gente cortou bastante duration, porque a gente achou que
eventualmente poderia ter uma janela para um corte que o mercado não estava colocando na conta, um corte talvez um pouco mais acelerado, muito por conta também da mudança da composição do Conselho do Banxico. E aí a gente trouxe, encurtou nosso duration, né? E o que aconteceu é que realmente veio uma indicação de corte de janeiro, depois veio o corte efetivo aí em início de março, e a gente, quando os taxas de juros no mundo todo abriram, né, e aí o México não foi poupado disso, lá abriu bastante também, a gente estava numa parte muito mais curta da curva, e a gente foi, de certa forma, poupado da maior parte desse movimento, porque a gente tinha encurtado. Então, não deu dinheiro, né, aqui, na verdade, a gente tinha sido um contribuidor relevante lá no quarto tri do ano passado, no começo do trimestre também ajudou alguma coisa, mas eu diria que a gente acabou sendo poupado, tanto é que essa população que a gente reviu, a gente, depois desse processo de abertura, onde teve uma certa normalização relativa, né, dessa inclinação, que ficou mais inclinada agora, a gente até andou mais no duration no México. E no Brasil, essa sim foi mais dolorosa, porque aqui abriu basicamente tudo, né? Não dá para dizer que você estava mais em algum espaço da curva aqui que foi mais protegido. A gente tinha uma parte que a gente tinha alguma coisa tomada na parte mais curta da curva, então, e a gente tinha alguns trades que eram de inclinação, isso aqui pouparam alguma coisa, né, deram uma hora de contribuição, mas o net de todo o processo foi negativo, né, e a gente vê isso aí como uma oportunidade, a gente acha que talvez esse seja uma das grandes torções, vamos conversar sobre isso daqui a pouco, e a gente incrementou bastante a nossa exposição a risco. Ela era uma exposição relevante, mas agora ela está mais relevante. Falando até disso de Brasil, né, pegando o gancho nessa nossa posição aplicada aí na curva de juro, a gente ainda está num cenário bastante incerto aqui, né, no doméstico. Você teve uma piora aí de todos os números de Covid, você tem ainda todas as incertezas com relação ao fiscal, mas a gente está com uma posição aí que é uma posição um pouco contrária, né, aplicada na curva de juros. O que você enxerga desse cenário, de todas essas incertezas que a gente está vivendo e como que isso fala com o posicionamento do fundo hoje em Brasil? Olha, eu vou dar um passo para trás para poder discutir esse tema. Eu estava refletindo sobre isso. Eu não acho que todo consenso seja eminentemente burro. Nesse caso aqui, eu acho que nem tem um consenso, né? Um debate muito grande. Mas acho que muitas das coisas que a gente vê no mundo, às vezes você tem grandes consensos ou grandes coisas que são óbvias e que é isso mesmo. Tipo, quando se viu lá nos anos 2000 que a internet ia mudar o mundo, realmente a internet mudou mesmo o mundo. Foi num timing talvez diferente do que se imaginava e os preços talvez colocaram, às vezes, isso é uma coisa muito normal, que acontece sempre. As pessoas, em geral, acreditam que as coisas vão acontecer de uma maneira muito mais acelerada e, às vezes, colocam isso em preço muito antes do que, efetivamente, o ordenamento das coisas permite. Eu estava me lembrando que há cerca de, exatamente uns 10 anos atrás, em 2011, eu lembrei que a gente ia todos os anos, né, para fazer um roadshow, falar do fundo, enfim, nos Estados Unidos, e eu lembro uma semana de reuniões, né? Eu lembro que passei em 2011 uma semana nos Estados Unidos e foi uma coisa que me assim impressionou muito com o nível de negatividade, né, que a gente tinha em 2010, 2011 em relação às perspectivas do mercado acionário americano. Tanto é que por isso que para a gente que está em mercado emergente tinha uma demanda enorme de gente que queria falar, queria investir, porque eu acho que era, talvez a palavra ideal aqui fosse uma certa resignação de que as perspectivas econômicas dos Estados Unidos eram muito ruins e provavelmente o mercado não iria performar. Cara, nada mais fora da marca, né? Porque eu acho que a Bolsa Americana andou super bem, o segmento de tecnologia, então, nem se fala, é quase
Tipo, é mais do que o super ciclo de commodities. E na época existia também uma crença de que o Brasil iria crescer aí durante cerca de 3,5%, 4%, era a taxa de crescimento sustentável, era o crescimento, o PIB potencial do Brasil. E também nada mais fora da marca, né? Então, eu diria que eu vendo de fora, né, era uma coisa que me intrigava bastante, essa negatividade dos próprios americanos com as perspectivas econômicas dos Estados Unidos. Eu entendia que era um pouco ainda da descarga psicológica de todos aqueles anos, desde 2008, né, com uma recessão muito grande, com perdas tão expressivas. Então, eu fico pensando se a gente hoje não tem um certo paralelo, depois que o Brasil viveu desde 2014, talvez uma das recessões mais profundas que o país já teve, e que quase que a gente teve choques subsequentes, né? Ou seja, a gente saiu de um choque que basicamente auto-infligido por políticas fiscais e políticas muito distorcivas e pela forma de concessão de créditos, mas foi aquele de 2014 até 2016. Aí a gente começou a ter os reparos desse negócio e a gente entrou no momento em que veio primeiro uma crise na Argentina, né, que atrapalhou muito a nossa parte das nossas trocas, e depois a gente teve os acidentes, aí, aquele acidente da Vale tirou um pedaço do percentual do PIB, né, e depois a gente teve aí, agora o choque da Covid. Então, é um pouco a sucessão de crises que o Brasil teve nos anos 90, até viu o grande boom de commodities, era uma crise na sequência da outra, né? E quando você, às vezes, está nisso daí, às vezes não vê as outras coisas que... Tem coisas boas acontecendo também, eu acho que a gente está olhando as coisas todas realmente muito de um único lado. Eu creio que o grande debate a favor de por que os juros vão subir muito aqui no Brasil é o tema da inflação, né, que a inflação vai voltar e, enfim, o jornal. A parte os modelos todos, eles usam muito esse pensamento linear, né, de que o que aconteceu para trás, o que você pega e continua projetando para frente. E, às vezes, se você não quebra essa estrutura de pensamento linear, é que nem a história da disrupção. A disrupção, ela acontece exatamente quando você sai do pensamento linear. Então, eu acho que a gente tem uma diferença muito grande em relação ao que aconteceu em 2013 e 2014 com o que a gente tem agora. E essa diferença basicamente tem a ver com o mercado de trabalho. Aqui, não estou falando de nenhuma ciência, é o mesmo motivo pelo qual se desistiu de ficar olhando simplesmente os preços dos headlines, né? E olhar muito o que acontece no mercado de trabalho. Quando a gente tinha mercado de trabalho com desemprego na casa de 5%, 6%, e a gente viu o quão difícil era contratar, e até um certo momento as indústrias estavam perdendo trabalhadores para o setor de serviços, ou seja, um setor competindo com o outro, a gente realmente tinha um repasse muito rápido. Você tinha um choque de preços num certo segmento, seja ele preços administrados, ou preços de commodities, seja qualquer preço, ou então o impulso que vinha do câmbio, e esse impulso se alastrava de uma maneira muito fácil pelo resto da economia, porque você não tinha esses fire breaks, né, ou as máscaras de proteção, se a gente estivesse falando de Covid. Então, a grande diferença agora, a gente teve alguns choques no Brasil, né? Um é um choque de câmbio e outro é um choque de commodities, e esses basicamente são os fatores que explicam a alta da inflação de 20 para cá, no final de 20 para cá. Até acho que se a gente for olhar em retrospecto, isso não é uma coisa que a gente está falando agora, eu também me surpreendi quão agressivo o Banco Central foi ao cortar os juros, porque a gente tinha uma inflação de custos contratada para frente, advinda do câmbio, né? Ou seja, mesmo você assumindo que serviços pudessem contrabalançar isso aí, como contrabalançaram, mas uma parte dessa inflação aí quase impossível você imaginar que não ia ter algum tipo de repasse. Mas aqui também vai o pensamento linear, porque em 20, muita gente muito competente falava que a gente não ia ter mais, o pass-through tinha morrido, o pass-through era muito menor do que era no ano passado. O pass-through era muito menor porque você olhava o modelo e tinha sido menor, mas é porque a forma de repasse, como no micro é feita, depende, ela não anda linearmente, ela anda por faixas,
Então, enquanto o câmbio está entre 3,5 e 4,20, o importador de carro, ele mantém o preço dele, ele não vai ficar oscilando o preço do carro enquanto está oscilando uma certa faixa. Na hora que esse negócio muda de patamar, o sujeito muda, ele revê. Então, acaba o estoque, ele repassa o preço. E isso acontece com químicos, isso acontece com muitas coisas que são insumos para quase tudo que a gente tem. E a parte de alimentos, que é uma parte importante dos nossos índices inflacionários, mais do que nos Estados Unidos, onde housing é uma coisa que pesa muito, você pega direto, porque a gente exporta aqui, então tem um vaso comunicante direto. A minha impressão é que isso aqui já aconteceu. Não é que ele é um processo. Óbvio, pode ser que os commodities continuem subindo, subam mais, mas esse grande choque não foi só de commodities, foi um choque no sentido de que, historicamente, e aqui também vai mais de novo a questão do pensamento linear, né? Historicamente, o que acontecia? Toda vez que a gente tinha um choque importante de commodities, na soja, por exemplo, os preços, o real tendia a apreciar, né? Então, o real contrabalançava isso, porque os nossos termos de troca melhoraram muito. O que aconteceu agora é que, especialmente nas coisas que a gente vende, a demanda seguiu muito firme, surpreendentemente firme. Então, mesmo no Brasil, os agricultores brasileiros estão fazendo dinheiro como nunca fizeram na vida, esses preços se mantiveram. Então, em reais, os lucros estão exorbitantes. Agora, isso aqui tem uma natureza muito positiva, que vai ter consequências fiscais e que vai ter consequências para a atividade, que você tem segmentos que estão sendo muito lucrativos, então até para a indústria, que normalmente sofre muito por conta da estrutura tributária brasileira, que privilegia serviços versus indústria, né? Ela é muito pesada os tributos da indústria. Eles estão tendo um vento de popa substancial com câmbio depreciado e salários muito baixos. Então, você não vê salários subindo, né? Você pega, por exemplo, o que aconteceu na parte da construção civil. Na construção civil, a gente teve altas muito expressivas de materiais, mas as altas não aconteceram em mão de obra. Pode até ser que aconteceu para frente, mas com o desemprego em 16%, dependendo do que é a verdade entre a CAGED e a PNAD, um desemprego assim, que o mercado de trabalho que talvez não tenha se recuperado tanto, é difícil imaginar que a gente tenha um ambiente muito fértil para grandes repasses de preço. O problema inflacionário, ele realmente ganha tração quando você tem repasses para salários. Então, até nesse aspecto, eu diria que o benefício emergencial que estava em voga no ano passado, ele ajudou esse processo. Então, agora, esse benefício, ele sendo muito menor, até não existindo quase, ele age como uma força contrária, né? Então, a capacidade hoje da indústria e do varejo e tudo mais de repassar preços, ela ficou muito mais limitada em relação ao que ela era até aqui. Então, eu acho que esse é o grande ponto onde a gente tem divergência em relação ao consenso. Só para tentar resumir um pouquinho aqui o que você está dizendo, é que você entende que essa nossa máscara de proteção seja hoje o desemprego alto, né? Então, você não vê a inflação num processo de espiral. Você entende que seja um movimento transitório. Exatamente. Eu acho que a inflação que a gente tem hoje no Brasil, ela é transitória. Você consegue ver exatamente de onde ela vem. Então, esse é um primeiro fator. E ela tem, eu acho que é improvável que a gente tenha esse processo inflacionário espalhando pela economia como aconteceu em 2013, 2014, por conta do desemprego, e a gente não tem evidência disso até aqui. E o outro ponto que eu entendo é relevante é que essa alta de preços commodities, apesar de ela ser muito dolorosa do ponto de vista de inflação, né, porque ela é uma correção de preços relativos, mas ela é muito boa para o país, tanto no aspecto fiscal, porque você vai ter, obviamente, muito mais gente ganhando dinheiro, né? A Vale, vai pagar o imposto de renda fenomenal esse ano, né? Então, você tem também muitos segmentos da economia que vão estar investindo mais. É só olhar o que está acontecendo com a área plantária. A área plantária teve um incremento relevante de um ano para o outro, que é natural, cara. Quando um indivíduo, um empresário,
está ganhando tanto dinheiro quanto os agricultores ganharam nesse período, não só a gente tem um processo de profissionalização de um lado, como a gente tem também todo mundo querendo investir mais, né? Porque você está com dinheiro e você está com um negócio que tem um ROI muito alto. Então, acho que isso aí vai ser uma consequência natural desse processo. Isso é bom para a atividade, isso é bom para... Então, a história não é uma história apenas de emergência. E, recapitulando, eu entendo que existe uma preocupação muito grande sobre a questão da dívida, né? Não estamos querendo minimizar esse negócio, mas vamos olhar aqui em termos relativos. Primeiro, quando se ajusta por dívidas de entes estatais e tudo mais, o Brasil não tem um endividamento maior do que, por exemplo, da África do Sul ou da Índia. Mas da Índia, ninguém fala nada sobre a questão da Índia, óbvio, né? O país tem uma expectativa de crescimento de 5%, 6%, então essa dívida de 90% do PIB, ela vai ser corrigida com o crescimento, você basicamente vai crescer fora da sua dívida. E a dívida do Brasil, 90%, é insustentável porque o país cresce 1%, é meio como o problema da Grécia, o problema da Itália, entendeu? Não tem nenhuma dívida que você possa ter que seja viável quando você não cresce. Se você decresce, mesmo uma dívida de 50% é uma dívida que é insustentável se você está decrescendo. Agora, eu acho que a grande pergunta aqui é se, por acaso, da mesma forma como lá no passado, talvez o crescimento potencial do Brasil não era 4, será que o crescimento potencial do Brasil é 1? Né? Eu acho que talvez não. A gente teve, no final das contas, a questão de crescimento potencial tem a ver com população, né, crescimento populacional, e a ver também, especialmente com produtividade. O Brasil ficou, quase que, para mim, é um enigma, né, porque a gente teve, desde o início dos anos 2000, um crescimento muito grande da escolaridade, né, não que a nossa escolaridade seja lá no topo do ranking do mundo, não é isso que estamos falando. Mas o número de anos de escolaridade melhorou, então eventualmente você vai contratar hoje uma pessoa, ao contrário de 25, 30 anos atrás, é improvável que você encontre uma pessoa que não sabe ler ou não tem alguma, mesmo para funções mais básicas, né? Então, essa melhora que aconteceu nos índices de escolaridade do Brasil, ela não foi transladada em crescimento de produtividade, que deveria, né? Isso foi o que a gente viu na Ásia. A gente tem um debate muito grande aqui dentro sobre a razão disso, e a nossa hipótese principal é de que a gente não conseguiu gerar os empregos que poderiam absorver essa mão de obra e que poderiam, na verdade, é uma coisa recente, né? Porque se você começou a incrementar a escolaridade no ensino básico a partir dos anos 2000, foi quando começaram aquelas políticas todas que fala-se que a escola perdeu a qualidade, talvez até seja verdade, mas ela aumentou muito, alargou e colocou mais gente lá, tendo mais anos, né? Ao momento que as pessoas estão maduras, foi a partir dos últimos anos mesmo, a partir de 2013, 2000, por aí. Mas foi um momento que o Brasil embicou, né, onde a economia começou a contrair. E essa contração econômica, ela faz com que você não tenha essa geração de empregos que possa absorver essas pessoas com mais habilidades e que poderia estar gerando incremento, né? Então, nós acreditamos que talvez, quando a gente tiver um próximo momento de crescimento, é possível que esse crescimento ele se beneficie não só inicialmente do hiato, né, essa capacidade instalada que a gente tem que não está usada, como também de uma população, de uma forma geral, que tem mais habilidades. Mais uma vez, nós estamos fazendo comparação com a Ásia aqui, que eu acho que fez um trabalho melhor do que o nosso. Mas olhando só no nosso histórico, melhor, né? Então, isso é o motivo pelo qual a gente vê que quando você olha hoje os prêmios que existem em termos reais na curva, né, ou seja, a gente hoje está falando do ano 23 com taxas de 9,70, o ano 22, 8,13, a partir do ano 24 é 10, com um tornamento de inflação de 3,5, ou seja, a gente está falando que a gente voltou a patamares de taxas reais implícitas na curva de 6%, 7%, que a gente volta aos períodos de crise, né? Ou seja, a gente voltou ao período do final da Dilma, de períodos de taxas reais das mais altas da nossa história.
a impressão, a hipótese que a gente tem é que talvez isso aí você esteja recebendo um prêmio muito razoável para estar exposto ao risco de que a história pode ser diferente, né? Ou seja, diferente no sentido de que esse risco fiscal não é que não se materializa, mas que talvez a inflação não vá se dissipar como aconteceu em 13 e 14, e que, na verdade, esse fiscal ele seja resolvível. Resolvível de que forma? Porque hoje os juros são muito menores, né? Pelo menos na Selic, se a inflação não disparar, é possível que isso aí fique por aí. E paralelamente a isso, a gente tem a chance de ter um crescimento melhor por conta dos termos de troca, porque estão entrando mais dólares, né, dentro da economia, né? Você tem setores ganhando muito dinheiro, então isso ajuda o investimento. Então, enfim, quando a gente tem produtividade, não existe inflação e você tem investimento alto. Por quê? Porque o retorno ele fica muito, muito elevado, né, das atividades empresariais. Então, você entra no círculo virtuoso. Legal. Super legal, Cláudio. Deu para entender bastante essa nossa discussão aí aplicada em juro. E falando um pouquinho agora de mundo, saindo um pouquinho só para pegar aí os minutos finais, se você puder falar rapidamente aí da sua visão de mundo e das principais posições do fundo. Eu acho que vou expandir o nosso raciocínio da mesma forma que a gente falou que parece estar no radar, né? Quando a gente falou que, eventualmente, eu estava contando a história de 2011, né, que as pessoas super negativas para os Estados Unidos e muito construtivas, em geral, com mercados emergentes, especialmente com o Brasil, super fora da marca, né? Eu acho que talvez hoje a gente tenha um conforto muito grande por conta de tudo que está acontecendo nos países desenvolvidos, mas acho que está se vivendo um experimento de proporções épicas, né? Então, quando a gente vê hoje a China, na verdade, e a Ásia, de uma forma geral, restringindo tanto a expansão monetária, como até sendo mais cuidadosa do ponto de vista fiscal, tanto é que eu tenho dúvidas sobre se esse negócio desses commodities é um runaway run, né, a partir daqui, porque a China, boa parte dos incentivos que foram dados estão sendo retirados do sistema, né, os que vieram do ano passado ainda, especialmente em relação à construção e tudo mais. Quando você vê essa questão dos Estados Unidos gastaram 16% do PIB no ano passado, né, em incentivos. Isso se compara com o Brasil, que foi um grande gastador dentre os emergentes, gastou 8%. Eles tiveram contrações muito parecidas. O Brasil contraiu 4% no ano passado e os Estados Unidos 3% embaixo. E os Estados Unidos esse ano devem crescer coisa tipo 5%, 6%, e aqui você está falando do Brasil, eventualmente, que ele está crescendo 3%, né? Eu acho que talvez a gente tenha até conseguido ter um bang for the buck, né? Vis-a-vis o que a gente gastou, acho que a gente teve resultados bastante razoáveis, né? Eu acho que muito por conta da felicidade de conseguir colocar o dinheiro, o grosso dinheiro que foi gasto, que foi esse benefício emergencial, ele efetivamente foi para a ponta. Ele chegou com pouco atrito, né? Então, o fato de ter essa rede de como colocar dinheiro na ponta, acho que foi um golaço. Agora, nos Estados Unidos, o que eu vejo é quase o oposto. Eu vejo que foi desperdiçado muito dinheiro, o pacote de auxílio às companhias aéreas que os Estados Unidos fizeram no ano passado é uma coisa que não existe, né? Não aconteceu na Europa, não aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Eles basicamente botaram dinheiro que protegeram acionistas. E a gente viu coisas similares em muitas outras indústrias. Então, quando você junta isso com o tipo de expansão monetária que está ocorrendo, eu acho que a gente sempre se perguntava, né? Quando vem inflação, a inflação nunca vinha. Mas agora a gente saiu completamente fora de todos os gráficos em termos de expansão monetária. Só recapitulando, apesar da inflação ser uma coisa que tem origens, né, em desequilíbrios fiscais, como a gente falou antes, até em desequilíbrios que estão relacionados com a produtividade, ou seja, essa interseção aqui, no final das contas, é o total de volume de produtos que você consegue, a economia consegue produzir, né? Mas ela é um fenômeno eminentemente monetário. A forma como ela se manifesta é basicamente quando você tem dinheiro demais buscando uma quantidade de produtos de menos.
né? Então, se você consegue aumentar muito a quantidade de produtos, você pode aumentar muito a quantidade de dinheiro, você não está criando necessariamente inflação. Se você está produzindo a mesma quantidade de produtos, né, de bens físicos, e está colocando muito mais dinheiro, aí você tem efetivamente uma manifestação da inflação. Eu acho que esse é um grande experimento que está acontecendo nos Estados Unidos. Eu teria bastante receio hoje em deixar uma parcela muito elevada da minha poupança em dólares. E acho que esse é um grande tema, porque o grosso da poupança do mundo, né, e de brasileiros, ela é dolarizada, né? Especialmente depois desses anos todos em que você teve essa perda de valor tão grande dentro dos mercados emergentes, por exemplo. Então, eu acho que esse é um grande ponto de atenção olhando para frente, esse experimento nos Estados Unidos. Eu acho que a gente pode estar vendo o que eu relatei em 2011 hoje em reverso. Legal. Bom, Cláudio, super obrigada, foi ótimo ouvir de você. Eu acho que em breve aí a gente vai ter a nossa carta macro, que vai detalhar mais essa questão de inflação, e quem tiver qualquer dúvida também, obviamente, pode mandar uma mensagem para a gente, que o Cláudio depois discute aí e entra mais em detalhes. Agora eu vou chamar o Cadu. Cláudio, super obrigada. Obrigado a você.